Olá pessoal, bem-vindo ao canal para mais uma sequência de estudos. Hoje a nossa aula é sobre estudo das matrizes. Fazendo o fechamento do estudo das matrizes, nós vamos resolver uma sequência de exercícios nesse fechamento do assunto para que haja uma aprendizagem melhor por parte de vocês. Então, essa aula de hoje, essa sequência de aula que nós vamos seguir agora é uma sequência de resolução de exercícios sobre matrizes, aplicações dos diversos tópicos sobre matriz na resolução de exercício, desde das operações, as definições e as propriedades operatórias que normalmente são bastante cobradas na resolução de exercícios sobre matriz. Então a nossa aula de hoje é o início desse estudo de resolução de exercício. Antes de começarmos a nossa resolução, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar seu like para que o nosso canal cresça cada vez mais. Vamos para a questão número 1 sobre a resolução de exercício de matriz. Na questão número 1, afirma o seguinte: nós temos sendo a matriz A e a matriz B, nós temos aqui as matrizes. Ele está afirmando que A elevado a T, A elevado ao expoente T é a matriz transposta da matriz A. Está pedindo na questão que nós determinemos A transposta de A multiplicado pela matriz B. Então a primeira coisa que nós temos que observar aqui na questão é fazermos aqui na operação, nós temos o seguinte, vamos aqui devagarinho a explicação. Nós temos que A transposta de A multiplicado pela matriz B. O que você vai observar? Que a multiplicação dessa matriz transposta de A pela matriz B, se faz necessário escrevermos primeiro a transposta dessa matriz A antes mesmo de fazer essa operação. Por quê, professor? Porque aqui nós temos a matriz A e não a transposta, como está se pedindo aqui na questão. Então vamos escrever a nossa transposta. O que vem ser matriz transposta? Matriz transposta de uma matriz qualquer, no caso aqui a matriz A, nada mais é do que os elementos que compõem uma linha, eles passam a ser coluna e vice-versa. Então essa linha que nós temos aqui, 1, 2 e menos 1, ela vai virar uma coluna, 1, 2 e menos 1. Essa outra linha, 0, menos 1 e 2, que é uma linha, no caso, ela vai virar uma coluna 0, menos 1 e 2. Então, após fazermos a transposta, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir aqui na transposta e realizarmos a operação da multiplicação. Então, no caso, a transposta de A, ela é formada por 1, 0, 2, menos 1, e menos 1 e 2. Isso aqui é a nossa transposta de A. Multiplicada pela matriz B. Quem é a matriz B? A matriz B ela é formada por 2, menos 1, 1 e 0. Isso aqui é a matriz B normal. Agora, antes mesmo de continuarmos, se faz necessário lembrarmos um pouco da condição de existência, para que exista a multiplicação, né? Condição de existência da multiplicação de matrizes. Por exemplo, se eu tenho uma matriz A, que a ordem dela é M por N, que você multiplica pela matriz B, que a ordem dela é N por P, para que haja essa multiplicação dessas matrizes, se faz necessário que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linha da segunda. Se isso aqui não ocorrer, número de coluna da primeira igual ao número de linhas da segunda, você não tem a multiplicação de matriz. E de fato isso aqui são iguais, o resultado da matriz que você vai encontrar, vamos imaginar a matriz X, a ordem dela vai ser as linhas da primeira matriz, que no caso é M, pela quantidade de colunas da segunda matriz, que no caso é P. Então isso aqui é o que nós chamamos a ordem da matriz produto, da matriz X que nós estamos atrás, né, procurando. Nesse caso, o que nós vamos observar? Vamos observar a ordem dessa matriz aqui. A ordem dela é a quantidade de linha em coluna. Ela tem quantas linhas? Ela tem 3 linhas, veja que ela tem 3 linhas, 1, 2, 3, e 2 colunas, 1, 2, 3 por 2. Está sendo multiplicado aqui por uma matriz 2 por 2. Veja que essa matriz B aqui, só um instante, ela é uma matriz 2 por 2. Então veja, número de colunas daqui igual ao número de linhas daqui. E o resultado que nós vamos encontrar, são iguais aqui no caso, isso aqui é a ordem do resultado. O resultado que nós vamos encontrar
Isso aqui, no caso, o resultado que nós vamos encontrar é uma matriz de ordem o quê? É uma matriz de ordem, número de linhas da primeira com o número de coluna da segunda, a ordem 3 por 2. Então, vamos efetivar de fato, a multiplicação dessas matrizes, porque, de fato, ela existe. São iguais aqui no caso. Então, na multiplicação de matrizes, vamos para cá, para esse lado. Na multiplicação de matriz, linha multiplica coluna. Então, essa linha multiplica essa coluna. Então, nós vamos ter aqui no caso, a linha multiplicando a coluna, nós vamos ter 1 vezes 2 vai dar igual a 2. E 0 vezes 1 vai ser igual a 0. Nesse caso, somando. Primeiro elemento. Essa mesma linha vai multiplicar essa coluna. 1 vezes menos 1, aqui vai dar menos 1. E 0, que é o segundo daqui, com o segundo daqui, 0 vezes 0, nós vamos ter 0. Isso aqui é a primeira linha da nossa matriz produto. Agora, o mesmo procedimento vai acontecer quando você faz a multiplicação dessa linha. Só um instantezinho. Quando você faz a multiplicação dessa linha aqui, 2 e menos 1, por essa coluna do mesmo jeito e por essa do mesmo modo. Então, vai ficar 2 vezes 2, nós vamos encontrar aqui 4. E nós vamos pegar o segundo aqui, menos 1 vezes 1, nós vamos encontrar menos 1. Do mesmo jeito vai ser essa linha agora por essa coluna. 2, esse 2 vezes 1, você vai encontrar 2. E esse menos 1 vezes 0, você vai encontrar 0. No caso, menos 0 e mais 0 não vai alterar. Vamos agora para a nossa outra multiplicação. A última linha, essa linha, menos 1 e 2 multiplica essa coluna. Então, menos 1 vezes 2, que vai dar menos 2. E 2 vezes 1, aqui nós vamos ter 2. Menos 1 vezes 1, aqui nós vamos ter menos 1. E 2 vezes 0, nós vamos ter 0. Então, aqui nós vamos encontrar a matriz produto. 2 mais 0 é igual a 2. 4 menos 1 é igual a 3. Menos 2 mais 2, isso aqui zera. Menos 1, esse 0 não vai alterar nada. Então, aqui no caso vai ficar menos 1. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar menos 1. Essa daqui é a resposta que nós estávamos procurando, o produto que nós estávamos no enunciado da questão. E outra coisa, agora veja a ordem dessa matriz que nós encontramos. Ela tem 3 linhas e quantas colunas? 2 colunas. Então veja que a matriz nós encontramos aqui de fato é a matriz de ordem 3. Isso aqui é o cálculo da nossa operação. Então vamos para a questão número 2. Na questão número 2, tem a ver um pouco com matriz inversa. Então, a primeira coisa que você tem que ler na questão é o enunciado e observar que fala sobre matriz inversa. Então, aqui eu tenho seja a matriz A e a matriz B. Duas matrizes, no caso, elas são quadradas, 2 por 2. Veja que aqui é 2 e que é por 2. Se B, ele está dizendo que essa matriz B ela é a inversa da matriz A, já está afirmando. Então, ele quer saber o valor de x mais y, ou seja, ele quer que no final você calcule e encontre o x e o y e some. Então, lembrando a vocês que nós temos aqui da dica é que a matriz A multiplicado pela inversa dessa matriz é igual à identidade da matriz. No caso, o produto da matriz A pela inversa dela vai ser igual à identidade. A matriz de identidade é uma matriz onde o número de linhas, no caso aqui, se eu tiver 1 e 2, o número de linhas aliás, o número de linhas, no caso, são iguais, porque é matriz quadrada, só que os elementos da diagonal principal, todos eles são iguais a 1. Então, aqui é 1 e 2. Se eu tivesse 1 e 3, você ia ter aqui, no caso, 1, 0 e 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 1. Veja que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Isso é o que nós definimos como sendo matriz de identidade. Nesse caso, ele está afirmando que a matriz inversa, que a matriz B, ela é a inversa de A. Então, no lugar dessa matriz A elevado a menos 1, que é a inversa, aqui fica B. Então, A multiplicado por B vai ser igual à matriz de identidade. Só que você observa,
essa linha, essa coluna igual a essa linha. Então há multiplicação. E o resultado é uma matriz o quê? O resultado é uma matriz 2 por 2. Então a nossa matriz de identidade é uma I2. Aí o que nós vamos fazer? Pega a matriz A, que é a nossa matriz A. A nossa matriz A ela é 1, 2, 1 e 4. Multiplicado pela inversa que ele afirmou que é a matriz B é a inversa. Jogamos aqui no caso, ficaria 2 menos 1, x e y. Essa é a matriz inversa, no caso o B. Tudo isso aqui igual a matriz de identidade. Qual é a nossa? I2. I2 nesse formato, nós vamos ter 1 e 0, 0 e 1. Nesse caso, vamos fazer a multiplicação dessa matriz e igualar com essa matriz de identidade. Linha por coluna, igualmente a nossa primeira questão. A primeira linha aqui no caso, você tem a primeira linha que multiplica essa coluna. Então, 1 vezes 2, você vai ter 2. Você vai ter 2 vezes x, que vai ficar mais 2x. Você vai ter essa linha agora por essa coluna. 1 vezes menos 1, aqui você vai ter menos 1. E 2 vezes y, aqui você vai ter 2y. Fechamos aqui essa nossa primeira multiplicação. Agora vamos continuar com a nossa outra linha. Qual é, professor? Essa linha faz o mesmo procedimento para esta e para esta. Então aqui vai ficar 1 vezes 2, você vai ter 2. 4 vezes x, você vai ter aqui 4x. 1 vezes menos 1, você vai ter menos 1. E 4 vezes y, você vai ter 4y. Isto aqui tudo igual a quem? Igual a nossa matriz identidade 1, 0, 0 e 1. Então, continuando aqui, o que vai acontecer? Nós temos aqui uma igualdade de matrizes. Nós temos aqui uma igualdade de matriz, né? Nós estamos igualando igualdade de matriz. Nós estamos igualando a matriz que está no primeiro membro, que é esta matriz, com a matriz no segundo membro. Então, quem é que está na posição do 2x, 2 mais 2x? Na outra matriz é 1. Então, o que você vai fazer aqui? Logo, você vai ter 2 mais 2x igual a 1. Ou, a outra, você vai ter menos 1, você vai ter aqui no caso, menos 1, mais 2y, mais 2y, isso aqui igual a quem? Igual que está na mesma posição dele, no caso, no segundo membro, seria o 0. Professor, e se eu quisesse usar essa de baixo, igualando aqui, dá o mesmo resultado. Vamos fazer logo essa e depois a gente faz a outra. Então aqui vai só para verificar, 2x igual a equaçãozinha do primeiro grau, esse que está mais vem para cá, menos. Então nós vamos ter 2x igual 1 menos 2, você vai ter menos 1, logo o seu x aqui no caso da questão é menos 1 meio. Isso aqui é o valor do nosso x. O nosso y vai ficar 2y igual, esse que está menos vem para cá mais, no caso vai ficar 1. Logo o nosso y ele vai ser igual a 1 dividido por 2. O que ele está pedindo na questão? Está pedindo na questão que nós somemos o x com o y. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar o x mais y. O x nós temos que é o menos 1 meio e o y nós temos que é mais 1 meio. Nesse caso, o menos 1 meio mais 1 meio, nós já sabemos que dois números opostos, quando somado, isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a 0. Então, a operação somando x com y, ele dá igual a 0. Um detalhe, professor, e se eu quisesse ter encontrado o x por essa expressão e o y por esta, daria esse mesmo resultado, tanto para o y como para o x? Tranquilo, vamos ver um procedimento para vocês terem uma noção de como se faz. Se eu pegar esse menos 4, bem aqui no caso a observação, se eu pegar 2 mais 4x e igualar isso aqui a quem? Quem está na posição dele aqui no caso, igualar a 0, que está igualando aqui, nesse caso vai ficar 4x igual, quem está mais vem para cá, menos 2, x vai ser igual a menos 2 dividido por 4, quem multiplica vem dividindo. Se eu simplificar isso aqui tudo por 2, você vai encontrar menos 1 sobre 2 para o x, que é justamente o mesmo resultado que nós temos aqui. Do mesmo modo, vai acontecer se você fizer esse procedimento para encontrar o y, você vai encontrar 1 meio. Então, veja que nós encontramos aqui, usando a definição de matriz inversa, no final encontramos os parâmetros x
parâmetros x e y, e ele pede para nós somarmos os valores, e o resultado que nós encontramos foi 0. Muito bem, vamos para a nossa terceira questão dessa sequência de estudos sobre matrizes. Na terceira questão, já é uma questão que envolve mais aplicação de propriedades das matrizes inversas, que se faz necessário vocês entenderem uma coisa. Aqui na questão está pedindo que nós determinemos a matriz X, né, no caso, em função de A, B e C. Sabendo que A, B e C são matrizes quadradas de ordem n, que a gente sabe que é um número de linha igual ao número de coluna, inversíveis ou invertíveis, e que A multiplicado pela matriz X multiplicado pela matriz B, o resultado vai dar a matriz C, de acordo com o enunciado que segue, né? Então, nesse caso, nós temos que escrever, tirar esse X aqui. Na realidade, quando ele diz determinar em função, a dica é isolar. Nesse caso, nós vamos isolar a matriz X. E, professor, como é que nós vamos isolar a matriz X nesse caso? Uma dica importante, nós vamos aplicar aqui a propriedade de multiplicação e também a propriedade das matrizes inversa. Então, vai ficar assim. Vamos pegar a nossa matriz A vezes a matriz X vezes a matriz B. Isso aqui é igual a matriz C. Detalhe importantíssimo que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando se vai multiplicar matrizes, se faz necessário que nós temos a multiplicação pela direita da expressão e a multiplicação pela esquerda da expressão. Então, se eu quero, por exemplo, tirar essa matriz A daqui, ela está à esquerda de quem? Ela está à esquerda desse X. Se ela está à esquerda do X, eu vou multiplicar tudo isto aqui, multiplicação, nós vamos botar aqui a propriedade, multiplicação pela esquerda, multiplicação pela esquerda. Sempre você tem que especificar o que você está fazendo. Como eu estou fazendo aqui a explicação do cálculo, eu vou fazer detalhadamente. Então, eu vou pegar essa matriz aqui do lado esquerdo e multiplicar. Só que para multiplicar, você vai ter que... Como é que você elimina essa matriz A? Para você eliminar essa matriz A, você vai multiplicar ela pela inversa da matriz A. Então, vai ficar assim. Vamos pegar a A inversa pela esquerda. Vamos multiplicar essa matriz toda por quem? Por A vezes X vezes B. Agora, atenção para cá. O que eu fiz aqui do lado esquerdo, eu também tenho que fazer aqui do lado esquerdo. Então, aqui vai ficar A inversa de A vezes quem? Vezes a matriz que está no segundo membro, que é a matriz C. Quando eu multiplico a matriz inversa pela matriz A, isso aqui da questão anterior que nós vimos, da definição de matriz inversa, da definição de inversa, né, no caso. O que diz lá a definição de inversa? Que a matriz A vezes a inversa dela é a matriz identidade. E a matriz identidade é justamente a matriz elemento neutro da multiplicação de matrizes. Então aqui nós vamos encontrar uma matriz IN, de ordem N. E aí quando multiplicamos a matriz A a inversa pela matriz A, encontramos N, multiplica por X, multiplicamos por B, isso aqui tudo igual a quem? A A elevado a menos 1, que é a inversa, vezes C. Quando eu multiplico a inversa, a identidade vezes a matriz X, como ela é elemento neutro, ela é um elemento neutro aqui no caso da multiplicação de matrizes. Então, o elemento neutro da multiplicação multiplicado pela própria matriz vai dar a própria matriz X. Então, veja que a matriz A já desapareceu, ela já foi para o outro membro na forma de que? Inversa. Agora vem novamente a dica. Como é que eu faço para eliminar essa matriz B, que ela está agora o que em relação ao X? Ela está à direita do X. Então, eu vou multiplicar isso aqui, multiplicar agora pela direita. Sempre tem essa jogadazinha da multiplicação. Multiplicar pela direita usando agora quem? Como é a matriz B, nós vamos usar a inversa de B. Então, multiplicando tudo, vai ficar assim. Trazendo para cá essa definição nossa, vai ficar, multiplicando agora, vai ficar x, nós vamos ter aqui no caso, só um instante, x vezes a matriz B, vezes a inversa dela pela direita. Nesse caso aqui, ó, observe que nós estamos pela direita do B.
A inversa, nesse caso, a inversa de B pela direita. Isso tudo, gente, estou fazendo bem detalhado, igual a quem? A esse membro que nós temos aqui, só que pela direita, não esqueçam disso. Então, nós vamos ter aqui A inversa de A vezes C, isso aqui multiplicado por quem? Pela inversa de B, só que pela direita. Do jeito que eu multipliquei pela direita, aqui também é pela direita. Quando eu multiplico B vezes a inversa, vai ficar a identidade IN. Isso aqui é igual a quem? A inversa de A vezes C vezes a inversa de quem? Inversa de B. A matriz X vezes a identidade dela vai dar, a matriz identidade de N vai dar a própria matriz X, que vai ser igual à inversa de A vezes C vezes a inversa de B. Então veja que eu isolei, nós isolamos aqui a matriz X. A matriz X está em função de quem? De A, de B e de C. Veja que a matriz X, isolamos a matriz X, né? Isolar a matriz, um detalhezinho aqui. A matriz X em função de quem? De A, de B e de C. Então a nossa resposta é essa daqui, a resposta que nós estávamos procurando para o isolamento da matriz X em função de A, B e C. Então se ligue no canal, deixe seu comentário. Próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre matriz e convide os amigos para entrar no canal, para que nosso canal cresça e vocês tenham aula cada vez melhores.